Na Montanha do Leão, o ressurgimento da energia espiritual causou inquietação entre as feras ferozes. Ana corre o mais rápido que pode para escapar a seus perseguidores, que a estão a ultrapassar. Um dos soldados, com medo de falhar a menina, levanta a espingarda e dispara. O comandante grita com o soldado, temendo que o barulho provoque os animais. Como seria de esperar, um enorme e feroz javali mutante aparece atrás dos soldados. A bala atingiu o animal em cheio na presa, causando um ataque de raiva selvagem. Percebendo que a única forma de sobreviver é matando o javali, o comandante carrega o lança-granadas. A granada atinge o javali, mas não o arranha. A fúria da fera atinge limites críticos. De repente, ouve-se um rugido monstruoso no topo da montanha, uma onda sonora que destrói tudo à sua passagem. Um poderoso leão dourado, o rei dos animais e senhor da montanha do leão, aparece na montanha. Os soldados, ao verem um enorme leão, ficam espantados com o seu tamanho e com a energia que dele emana. Erguendo as armas, os militares começam a disparar aleatoriamente, na esperança de atingir o rei dos animais. O leão dá um salto poderoso e, um segundo depois, caindo no chão, atira os soldados para os lados com golpes poderosos. Alguns momentos depois, praticamente nada resta dos militares que perturbaram a paz. Léo examina a sua pata e percebe que é praticamente incapaz de controlar a sua força. Chris era um órfão comum que, a dada altura, decidiu tornar-se um mercenário não oficial. Um dia, ele acabou acidentalmente neste lugar e tornou-se um lobisomem, transformando-se num leão dourado. Chris não consegue descobrir o que está errado com o seu sistema. O leão pergunta ao seu homem-papagaio o que aconteceu à rapariga que estava a ser caçada pelos militares. A lobisomem diz que a menina foi atirada diretamente para o centro do riacho animal pela onda de choque. Ana está deitada no chão, ferida e espezinhada por centenas de patas de animais furiosos. Chris vê que a rapariga está morta, mas o seu corpo continua cheio de energia espiritual. Lev dirige o seu espírito para Ana e, de repente, ela começa a transformar-se num fantasma. Passado um tempo, Chris percebe que a rapariga não consegue acalmar-se e diz que, se ela não quiser ser um fantasma, pode simplesmente reencarnar. Wendy, o demônio da vela, tenta acalmar a rapariga fantasma e diz que o rei não é nada mau, mas apenas um pouco direto. A menina explica que o leão partilhou o seu espírito com Ana para que a alma da menina não se dispersasse. Wendy diz que em tempo se tornou um demônio da mesma forma, mas confiar apenas no poder do rei não é suficiente. Existem duas condições para se tornar. A primeira condição é uma predisposição pessoal para a formação. A segunda condição é que a Ana tenha uma motivação suficientemente forte. Wendy pede à menina que lhe conte o que lhe aconteceu e por que é que os soldados a perseguiam. Ana conta que vivia numa aldeia ao pé da Rocha do Leão. Há 9 dias, pessoas armadas invadiram a aldeia, prenderam todos os restantes residentes e conduziram-nos para a floresta. Os militares obrigaram as pessoas a irem diretamente para o nevoeiro, para um local de onde ainda ninguém tinha regressado. Encontrando-se no meio do nevoeiro, os habitantes locais caminharam durante algum tempo e depois começaram a acontecer-lhes mudanças terríveis. As pessoas foram utilizadas como guias. Todos os moradores desapareceram depois de vaguearem durante algum tempo no meio do nevoeiro. Finalmente foi a vez de Ana. Caminhou diretamente para o nevoeiro sob a mira de uma arma apontada para ela. O nevoeiro teve algum tipo de efeito alucinogênio. A dada altura, a menina viu os pais e inconscientemente foi ter com eles. Então Ana caiu num buraco que, na sua opinião, os militares procuravam. Havia um sarcófago no buraco e uma estranha flor cresceu. A menina decidiu que não podia permitir que os militares terminassem o que começaram. Não podia destruir o sarcófago, por isso decidiu comer a flor. De repente, o corpo de Ana tornou-se leve e os seus olhos pareciam ter adquirido a capacidade de ver no escuro. Logo, os militares chegaram e, utilizando cabos e um helicóptero, levantaram o sarcófago e levaram-no. Mas, de repente, um dos civis começou a gritar que também precisava da flor. Sem ela, não pagaria um tostão aos soldados. Decidindo que tinha sido Ana a roubar a flor, os militares correram em busca da menina. Chris especula que Ana só se tornou um fantasma porque comeu a flor. A motivação da menina para se tornar uma líder é muito forte. Ela deseja vingar-se dos seus agressores. Leo compreende que precisa de resolver tudo depois do renascimento da energia. As pessoas enlouqueceram e o próximo incidente semelhante não tardará a chegar. O rei aproxima-se das raparigas e diz a Ana que ela tem de agir com cuidado, e como a rapariga é agora o seu fantasma, os problemas dela são problemas dele. Lev pergunta a Ana se quer ser o seu fantasma.
Passados alguns momentos, a rapariga admite que quer servir o rei e estar sob a sua proteção. Chris recebe uma mensagem do sistema a informar que uma nova tarefa de servo para o leão foi ativada. Desde que o tipo se tornou leão dourado, surgiu um sistema que o torna mais forte. Mas nada disto aconteceu até que Chris se tornou o rei da Montanha do Leão. O sistema começou a enviar tarefas e recompensas pela sua conclusão. Os fragmentos recebidos por amarrar o fantasma podem ajudar Chris a regressar à sua forma humana. De repente, pergunta a Anna o quanto deseja vingança. A menina admite que o desejo de retribuição é grande, mas não se atreverá a causar problemas ao seu rei. Anna compreende que agora é um fantasma e tem uma nova casa, mas não gostaria muito que os seus familiares mortos acabassem no deserto. Chris mostra os dentes com raiva por causa de algumas pessoas. A pobre criança passou por tanta dor em tão tenra idade. De repente, o leão volta a usar o seu poder mágico e um pequeno e encantador leão-bebê aparece à sua frente. Chris explica que este é o seu avatar e irá acompanhar e proteger Anna. O leão sopra novamente e um misterioso punhal aparece numa gota de magia. Chris diz que este não é um simples punhal. É incrivelmente afiado, e o seu poder é o espírito maligno do rei. O rei percebe que, como a rapariga tem um caminho difícil pela frente, um punhal afiado não a magoará de todo. De repente, o Wendy começa a voar à volta da rapariga, envolvendo-a em chamas. O demônio explica que num caminho difícil precisarão de uma vela brilhante para iluminar o seu caminho. Ao chegar à aldeia, Anna percebe que depois de os militares retirarem o sarcófago, a névoa negra dissipou-se. O avatar de Chris comenta pensativamente que a aura fantasmagórica neste lugar é demasiado forte. De repente, um pouco à frente, a companhia repara em muitos esqueletos espalhados. Anna chora por todas estas pessoas terem sido mortas pela névoa negra. Wendy questiona-se como é que uma pessoa recentemente falecida se pode transformar num esqueleto tão rapidamente. O filhote de leão, usando a energia do rei, diz que neste mundo mau não deveria haver quem sofresse para sempre. Chris explica que limpou a tristeza das almas dos mortos para que possam entrar no ciclo da reencarnação. Depois de enterrar os seus vizinhos, Anna espera que todos possam descansar em paz. De repente, o avatar para as meninas com um gesto e sente 5 homens armados. Os soldados estão sentados à frente, a jantar e a discutir como vão gozar com Anna quando a apanharem. Um dos soldados pisa a caveira e diz que estes são os restos mortais dos seus pais. Ela provavelmente voltará para os buscar. A rapariga está cheia de raiva selvagem. Pega e segura com força um punhal nas mãos. Chris impede a rapariga prestes a atacar e diz que outra pessoa se está a aproximar. De repente, um helicóptero paira sobre os soldados e estes veem uma sombra a descer em direção a eles ao longo dos cabos. A famosa Jane do Esquadrão Especial salta para o chão e pergunta se o excêntrico cientista levou mesmo apenas o sarcófago. Os soldados explicam sobre a flor, mas Jane diz que o verdadeiro tesouro está dentro do sarcófago. Segundo o agente especial, o sarcófago contém as almas de 49 pessoas que morreram em vão nos últimos 81 anos. Jane apanha um punhado de terra do local do sarcófago e diz com espanto que este é o solo de 3 existências. Na gruta, Chris recebe a mensagem de que ao descobrir o solo de 3 existências, recebe a função de conhecimento sinistro. O rei percebe que com o seu novo conhecimento pode agora realmente ver cada veia do seu corpo. Eve percebe com espanto que até consegue ver a aura a pulsar nas suas veias. Um dos soldados diz que não sabia o quão precioso é este solo, e acrescenta, a rir, que é claro que vão guardar este segredo. De repente, Jane puxa de uma espada e ameaça dizer que só os mortos podem guardar segredos em segurança. Os militares ficam furiosos com as ameaças evidentes contra eles e decidem dar uma lição ao agente. Jane liga a pulseira mágica e, apontando para o alvo, corre instantaneamente para atacar. Momentos depois, nenhum único soldado sobreviveu. E Jane diz, trocista, que não foram páreo para ela. Tendo cortado a mão com uma espada, a mulher pinga sangue no solo e raciocina que nem os tesouros do sarcófago se comparam à força do solo de 3 existências. Jane observa presunçosamente que se não fosse a sua ideia de usar os aldeões, o patético cientista teria matado todo o seu povo, mas nunca teria chegado ao sarcófago. Anna não suporta as confissões da mulher e, gritando que tudo é por causa dela, corre para o ataque. De repente, Jane derruba-a com um golpe poderoso. Por algum motivo conseguiu ver o fantasma. Anna esquiva-se inconscientemente do golpe e percebe então que, tendo se tornado um fantasma, não há necessidade de ter medo.
Tendo deixado de ver o fantasma, Jane pensa que a pulseira não pode ter sido enganada e enfia a mão no bolso da mochila. A mulher coloca os óculos e faz uma ligação com a pulseira. Finalmente, Jane vê Anna e ri-se dizendo que ela é apenas um pequeno fantasma. Anna pergunta perplexa como é que Jane a pode ver e depois grita de raiva que vingará a morte dos seus pais. A rapariga corre para um ataque relâmpago, segurando com força o punhal que Chris lhe deu. Anna desfere uma série de golpes muito rápidos, mas Jane desvia cada um deles com facilidade. O Avatar observa a luta pensativamente. Não percebe por que é que Jane não ficou assustada ou surpreendida. Acontece que esta não é a primeira vez que ela encontra um fantasma. Tendo de repente recebido um golpe bastante forte, Anna questiona-se como é possível, porque ela é apenas um fantasma. Jane responde presunçosamente que existem facas especiais destinadas a pessoas como Anna. O fantasma vê que a agente tem um longo alcance de lâmina, mas ela não tem outra escolha. Precisa de se esquivar e tentar atacar. Jane agarra Anna com força pelo pescoço e diz que qualquer magia ou ilusão é inútil. Wendy diz a Chris que Anna é apenas um pequeno fantasma que acabou de se transformar e que precisa de ajuda. O Avatar, cujos olhos brilham de magia, responde que, por vingança, a própria rapariga tem de matar o seu inimigo. Entretanto, Anna, tendo conseguido evitar outro golpe, aparece atrás de Jane e coloca-lhe um punhal na garganta. Chris, ao ver o inimigo derrotado, diz que o primeiro combate de Anna foi bom e agora vê que a rapariga é mesmo um fantasma. Lev explica que Jane tinha uns óculos especiais e uma pulseira que conseguia sentir a presença da aura de outra pessoa. Foi por isso que ela viu a Anna. Wendy percebe que o rei libertou deliberadamente a sua aura para confundir o agente e permitir que Anna atacasse. De repente, ouve-se a voz de Jane atrás de Anna, percebendo que tipo de assistente a rapariga tem. Virando-se bruscamente, a rapariga fica surpreendida ao ver que o agente especial ressuscitou. Anna mal tem tempo para substituir o punhal, refletindo o golpe da espada. O fantasma desfere um poderoso golpe com um punhal especial e corta a mão de Jane. Chris examina o corpo da mulher e questiona-se se o seu avatar conseguirá sobreviver à morte do corpo abandonado. De repente, o espírito de 3 existências separa-se do corpo de Jane, e a mão decepada alcança-a. Observando como a mulher empunha agora uma espada, Anna pensa que agora o raio de ataque aumentou significativamente, mas ao mesmo tempo, a velocidade deve baixar. Decidindo não esperar que o espírito ganhe juízo, a rapariga corre para atacar. De repente, Jane começa a transformar-se num monstro terrível, com muitos tentáculos a sair do seu corpo. Os tentáculos agarram a rapariga fantasma, impossibilitando-a de se mexer e de se defender. Chris pensa bem. O teu avatar também é um espírito e se ele se magoar vai ser muito mal. Entretanto, os tentáculos algemaram todo o corpo de Anna e começaram gradualmente a apertar o pescoço da rapariga. Chris usa um fragmento de Yang, entra instantaneamente em cena e pega na exausta Anna ao colo. Vendo que a represália contra o fantasma não teve sucesso, Jane começa a ficar furiosa. Chris diz às meninas para susterem a respiração, taparem os ouvidos e tentarem controlar os batimentos cardíacos. O rei emite um incrível rugido de leão, cuja onda sonora não poupará ninguém. Uma onda poderosa atinge Jane diretamente, e a mulher moribunda voa para o lado. O rei pega na espada de Jane, examina-a e, sem reparar em qualquer arranhão, chega a uma conclusão: que a arma é muito boa. Depois de matar Jane, o leão ganha muitos recursos e equipamento novo. Mas depois de se olhar ao espelho, Chris fica zangado porque, apesar de todos os novos atributos, ainda não recuperou a sua aparência humana. Anna curva-se perante o leão e agradece-lhe pela ajuda. Mas Chris percebe que a vingança ainda não acabou e ainda não descobriram que tipo de sarcófago é aquele. Escondendo o seu rosto bestial sob a capa, Chris declara que tem de descer a montanha para completar a investigação. Erguendo a cabeça, a companhia apercebe-se que já é quase manhã e o amanhecer está a nascer. Wendy assusta-se e esconde-se sob a capa do leão, gritando que não pode aparecer ao sol. Antes que Chris tivesse tempo de recuperar o juízo, Anna estava debaixo da sua capa, agarrada a ele com força. O rei fica furioso e diz à rapariga que ela é um fantasma e pode habitar qualquer pessoa, por exemplo, o corpo de Jane. O grupo segue em frente e Chris lembra Anna que se conhecerem alguém, a rapariga deve agir exatamente como Jane. Chris e Anna vão para o heliporto, onde os restantes soldados esperam por Jane. Anna anuncia que encontrou a pedra e que está na hora de voltarem para o lugar de onde vieram. Passado algum tempo, o piloto informa que chegou a Schilling e vai aterrar dentro de 10 minutos.
Chris fica surpreendido ao notar que, ao contrário da próspera Montanha do Leão, as cidades entraram em decadência depois de a energia ter sido restabelecida. O rei olha para a cidade vazia, para as casas destruídas, e pensa que tudo parece um apocalipse. Tendo se livrado dos soldados, os heróis aproximam-se do enorme edifício da Corporação da Prosperidade. Wendy diz ao rei que em poucos segundos pode transformar tudo em cinzas, mas o leão responde que esta é apenas a base inimiga. Chris e Anna têm de eliminar os guardas o mais silenciosamente possível para não chamarem a atenção antes do tempo. Wendy diz que, de acordo com seus dados, as provas de que necessitam estão aqui escondidas. O leão nota com pesar que o casaco será demasiado pequeno para ele. Chris ativa a função de consciência divina para ver através das paredes. Ao reparar na silhueta de uma rapariga atrás do muro, o leão diz que não foram eles os únicos que hoje decidiram entrar sorrateiramente na corporação. O rei abre a porta e diz a Anna que irá primeiro porque viu a rapariga atrás do muro com uma arma. Assim que se apercebe que a porta se está a abrir ligeiramente, a rapariga dispara imediatamente sem hesitar. Ninguém tem tempo para reagir e a bala atinge Chris em cheio no coração. Anna, furiosa, puxa um punhal e está prestes a atacar a rapariga. Chris garante que está bem, e fica surpreendido ao perceber que a aura é usada para fazer balas. A menina fica horrorizada porque a bala atingiu bem o coração e não causou qualquer dano, o que significa que há outro acordado à sua frente. Em desespero, a rapariga começa a disparar em todas as direções, sem saber bem onde vai parar. Cansado deste barulho inútil, Chris faz apenas um estalar de dedos. No mesmo instante, a pistola nas mãos da rapariga estilhaça-se em vários pedaços. Léo agarra as mãos do estranho, impedindo-a de se mexer, e diz que se ela não o ouvir, ele não responderá por si próprio. A rapariga percebe indignada que se trata de um lobisomem à sua frente. Que tipo de tecnologia de síntese animal inventou esta maldita corporação? Chris diz que o estranho claramente não é da corporação. O que está a fazer aqui neste caso? A menina responde que a maldita corporação apreendeu ilegalmente projetos de outras pessoas, e ela veio à procura de provas. De repente, Chris apercebe-se que há algo escondido debaixo da blusa da rapariga. Sem pensar duas vezes, arrebata o papel. O rei desdobra o papel e repara que à sua frente está um mapa com uma montanha de leão assinalada. Chris pensa com raiva que as suas suspeitas não eram infundadas. Estão de facto a rondar o seu território. De repente, ouvem-se gritos no corredor a informar que o líder do quartel-general, o Sr. Smith, chegou. Uma rapariga na companhia de 2 homens coloca-se diante do sarcófago e pergunta perplexa por que é que ela teve de vir à noite e usar velas em vez de luz. O Sr. Smith, diretor da filial de Schilling, explica que, quando exposto à luz, o sarcófago pode rachar. Ao observar as pessoas, Chris e as meninas decidem esperar um pouco e ver o que acontece a seguir. Tom, o capitão do serviço de segurança da corporação, atira facilmente o sarcófago para o ombro e está pronto para o carregar para onde lhe for ordenado. De repente, Miss Love vira-se e aponta para a saída, dizendo que está ali alguém. Chris fica surpreendido por a mulher ter sentido a sua presença, o que significa que também acordou. O Sr. Smith, querendo exibir-se para a secretária do presidente da corporação, corre imediatamente para o ataque. O homem é tão rápido que Chris não tem tempo para responder a AOS seus golpes, embora estes não lhe causem o mínimo dano. De repente, o Sr. Smith tenta agarrar o rei pelo capuz e ver quem se atreveu a ir ter com eles. Agora o homem compreende a inutilidade dos seus ataques. Smith diz arrogantemente que a forma da besta oferece proteção adicional, mas é improvável que ajude com o seu ataque leve. O homem estica a perna à velocidade da luz e acerta no nariz do leão. Chris não se mexeu 1 milímetro. Todos os ossos da perna de Smith estão esmagados. Miss Love observa a batalha pensativa. Não percebe como é possível. Se Smith despertou o rank B, é demasiado forte. Tom percebe com agrado que o Sr. Smith é apenas um cão lamentável. Agora os convidados não vão achar isso suficiente. Sem hesitar, o capitão balança e lança o sarcófago contra Chris com toda a força. O leão, em poucos saltos, apanha a raridade e coloca-a cuidadosamente no chão. Tom, focado na luta, liberta toda a força dos seus músculos, dos quais se orgulha muito. Correndo para o rei, aconselha a não testar as suas forças e a aceitar calmamente a sua morte. Anna decide intervir no corpo de Jane e atinge Tom com um punhal no peito com toda a força. De repente, a rapariga apercebe-se que o punhal está preso. Tom diz com um sorriso que os seus músculos são tão poderosos que ninguém o pode magoar.
Tom atira Ana para o lado como um pedaço de penugem e ruge que não é vulnerável. Chris diz que concorda com a força, mas o cérebro de Tom e junta os dedos com a intenção de o atingir na cabeça. Com um clique, Chris deixa Tom inconsciente e o bandido cai no chão com estrondo. A menina Love, que observava tudo o que se passava, pensou com desgosto que não tinha assistentes, mas sim um casal de escumalha patética. Miss Love, uma menina que vivia nas ruas, foi subindo passo a passo desde o fundo. A menina assumiu o cargo de secretária do presidente da corporação graças à sua inteligência e conseguiu despertar uma capacidade especial. Com a voz lânguida, a menina diz que está muito assustada. Será que o leão a vai mesmo atacar? Não importa se é uma pessoa ou um animal à sua frente. Mas ninguém resiste a OS seus instintos. E todos se tornam seus fantoches. A rapariga olha convidativamente para Chris e no primeiro momento fica com receio que por algum motivo os seus encantos não tenham resultado. Chris é engolido por chamas ardentes e Miss Love percebe que ele tem um desequilíbrio energético. O seu corpo consiste apenas em energia yang e os seus encantos habituais não o afetam. Então a rapariga decide despertar a luxúria no leão e o exia o maior poder de sedução. Algo incrível acontece a Chris. Ele está completamente envolvido pelas chamas e perdeu o controle de si mesmo. Ana tenta impedir o rei, mas ele atira-a para o lado com um golpe. Miss Love compreende que o leão é consumido pela pura luxúria e é impossível controlar isso. A rapariga está a tentar com todas as suas forças devolver tudo e revogar o seu feitiço, mas sem sucesso. Wendy diz a Ana confusa que é o fogo do desejo e que sua majestade é consumida por ele. O demônio diz que a mulher perturbou o equilíbrio mental de Chris e agora ele é movido pelos instintos. Se não intervir, o leão vai queimá-la até ao chão. Ana não percebe o que fazer e Wendy responde que só há uma saída: satisfazer a luxúria do leão. Miss Love está envolta em chamas, está literalmente a arder e o seu único desejo é morrer o mais rapidamente possível. Wendy diz que conhece esta parte da sua majestade. Ele é feito de puro yang, por isso ninguém aguenta a sua luxúria. Ana está assustada. Não quer ficar ali parada a ver Chris morrer queimado. Wendy diz que é a deusa das velas e qualquer chama, espiritual ou física, deve obedecer-lhe, talvez sobreviva. O demônio ativa a função de absorção de chamas e começa a voar à volta de Chris, invocando as suas chamas. Depois de abraçar o leão, Wendy absorve finalmente a sua chama, assumindo um aspecto bastante invulgar. Chris cai inconsciente no chão, e Miss Love, mal conseguindo sobreviver, pensa no quão forte é um leão se quase foi queimado pela sua própria luxúria. Ana corre para a rapariga e, colocando-lhe um punhal na garganta, ordena-lhe que não se mexa. Chris recupera o juízo, segura a cabeça a zumbir e pergunta perplexo por que é que ele ficou mole. Ao ver Wendy, o leão fica espantado com aquilo em que ela se tornou. Tendo absorvido a sua luxúria, a rapariga acalma o rei e diz que assim que digerir tudo, voltará ao estado anterior. Miss Love cai de joelhos diante de Chris. Curva-se perante a sua força, pede-lhe que a poupe e promete fazer tudo o que ele lhe ordenar. Chris pergunta por que precisavam do sarcófago, para que serve. A menina admite que não conhece todos os pormenores. Apenas sabe que se trata de uma arma mágica de reencarnação. A menina Love ouviu dizer que segredos antigos estão escritos dentro dele. Se mentir nele, poderá conhecê-los a todos e reencarnar. Chris compreende que isto é muito perigoso. Se aprender todos os segredos do sarcófago, poderá enlouquecer e o seu corpo transformar-se-á em pó. De repente, Ana vira-se para o rei e pede-lhe que a deixe tentar. Chega a mensagem do sistema a informar que a missão do fantasma foi concluída. A hipótese de sucesso no teste com o sarcófago aumentou significativamente. Ana diz que a sua vida pertence ao rei e, se não o fizer, como poderá chamar-se fantasma dele? Chris pensa por alguns momentos e, depois de pesar todos os riscos, finalmente concorda. Ana deita-se no sarcófago e Chris ativa a chama do coração e a chama da alma. Léo instrui a menina. Diz que se ela se encontrar lá dentro e algo correr mal, então deixe-a dar um sinal, e ele irá imediatamente tirá-la de lá. A rapariga deita-se, fecha os olhos e de repente tudo à sua volta se acende com uma chama rosa brilhante. Ana, na sua forma humana, encontra-se nos limites da sua aldeia. À soleira da casa, a mãe e o pai acenam a menina e dizem que está na hora do jantar. Ana compreende que isso é mentira, que deve tentar com todas as suas forças não ser enganada. A menina convence-se de que isso é uma ilusão, mas não resiste e vai ao encontro dos pais.
Uma chama azul arde na pata de Chris. Ele explica a Wendy que enquanto a chama arder uniformemente, está tudo bem. De repente, Wendy anuncia que o sol vai nascer em breve e se Anna não acordar a tempo, ficará enfeitiçada. Observando as chamas, Chris relata que a menina está a lutar. Embora o fogo ainda esteja aceso, é muito difícil para ela resistir ao feitiço do sarcófago. O rei decide intervir, toca em Anna, libertando a sua energia, decide devolvê-la. A rapariga abre os olhos, olha fixamente e finalmente reconhece Chris. Wendy grita alarmada que as coisas estão mal porque o sol já nasceu. De repente, o corpo da rapariga arqueia-se e raios de luz mágicos trespassam-na por todos os lados. Anna abre os olhos. Em vez de pupilas, pequenos sóis dourados brilham neles. O fantasma não percebe o que se está a passar com ela e Wendy grita alegremente que a menina conseguiu. As meninas abraçam alegremente o seu rei, regozijando-se porque pelo menos o perigo já passou. Miss Love felicita sarcasticamente os heróis pelo comovente reencontro e diz que não tem mais nada para fazer aqui e pode ir embora. De repente, Wendy agarra violentamente Miss Love pela orelha e diz que não a vai deixar e erra embora, perguntando a Chris o que lhe vai fazer. O líder pensa que a rapariga despertou os seus instintos e o obrigou a usar uma técnica especial. Mas graças a isso, as suas capacidades aumentaram. Léo diz de repente que precisa de ajuda para se tornar uma pessoa melhor, até alcançar a grandeza. A menina está em choque. Estava preparada para os mais terríveis castigos e nunca esperou ouvir tais palavras. Passado algum tempo, toda a empresa observa como o majestoso edifício da corporação arde lindamente. Na manhã seguinte, Chris recebe uma mensagem de que a segunda etapa da restauração energética finalmente começou e ele precisa de expandir os seus limites tanto quanto possível. De repente, surge uma inscrição a dizer que se Chris não expandir o seu território dentro do tempo previsto, o seu corpo não será capaz de suportar o fluxo da aura e morrerá. O rei pensa que não explorou muito o seu território antes. Está na hora de usar uma habilidade especial e experimentá-la. Ligando a consciência do demônio, o leão fica surpreendido ao ver agora o fluxo de energia por toda a montanha do leão. De repente, Chris repara que a árvore dourada está partida, mas era para ser guardada por lagartos. Ao aperceber-se de um lagarto morto, o rei emite um rugido ameaçador. Chris decide seguir o rastro energético do alienígena e assim descobri-lo. Seguindo o fluxo de energia durante muito tempo, o leão vê finalmente algum estranho escaravelho terrestre que o deixou. Chris está furioso porque algum inseto derrubou a árvore dourada, a raiz do poder espiritual da montanha do leão. A árvore dourada floresce e dá frutos uma vez a cada 10 anos, e ao comer os seus frutos pode ganhar poder demoníaco durante os 30 anos seguintes. O rei chama os seus súbditos, os monstros da montanha dos leões, e chama-os para a batalha. O guardião quase morto do pico dourado e o monstro da montanha do leão mal reconhecem os seus camaradas. O urso dos Himalaias diz ao rei que o lagarto ainda pode ser salvo. De repente, os animais veem os monstros artrópodes que o rei viu começarem a rastejar para fora de um buraco no chão e a assobiar para ele. Espantado com tal atrevimento, Chris vai atacar as criaturas com um rugido de leão. Mas depois a cobra verde pede permissão para lidar com os insetos atrevidos. Não é certo que o rei suje as mãos por causa deles. A cobra corre para o ataque e destrói as estranhas criaturas uma a uma. O lagarto, que recuperou o juízo, pede perdão ao rei por não ter salvo a árvore. Acontece que antes era uma minhoca comum, mas durante o restabelecimento da energia, começou a sofrer mutações, enlouqueceu e ficou completamente fora de controle. A cobra percebe que não será assim tão fácil para ela lidar com estas criaturas. Enquanto ataca uma, outras atacam-na. A cobra percebe que quanto mais criaturas mata, mais novas saem do buraco. A cobra trabalhou muito por sua majestade de dia e de noite. Chegou a hora de mostrar tudo aquilo de que é capaz. Provocando a transformação, a cobra assume a forma de uma serpente marinha, um dragão incrível. Usando a função de sopro, o dragão livra-se de todas as criaturas num instante. Os animais gelam de alegria. Nunca ninguém viu esta forma de cobra. De repente, as criaturas, recuperando o juízo após serem atordoadas, correm para um buraco. A cobra verde corre atrás dele à velocidade da luz, na esperança de alcançar as criaturas e destruí-las por completo. Depois de ativar uma das funções, Chris compreende que embaixo estão as linhas de energia da montanha do leão, e se forem danificadas, as consequências serão terríveis. Tendo descido ao buraco com os seus súbditos,
os animais encontram uma cobra confusa. O réptil relata que as criaturas escaparam porque foram guiadas pela sua capa, e o seu olfato foi interrompido pela aura de poder espiritual. Tendo ativado a consciência diabólica, Chris compreende que a primeira restauração ocorreu acima e a segunda nas entranhas da terra. De repente, o leão substitui que algumas escrituras antigas aparecem nas paredes. Todo o lugar parece uma cova de leões. Depois de avançarem, os animais veem muitos cadáveres de criaturas recentes pelas quais vieram aqui. De repente, um incrível guarda-chuva chinês vermelho surge acima da montanha de cadáveres. O guarda-chuva sobe e revela uma jovem que diz que chegaram mesmo a tempo. De repente, o urso vê que todos os seus subordinados estão a cair no chão. Com um rugido, pergunta à rapariga se a culpa é dela. Red Gwen diz, sarcasticamente, que não gosta de deitar comida fora, mas infelizmente não consegue comer tudo. O urso, usando todo o seu poder, avança sobre a rapariga, mas Gwen paralisa-o com o movimento do guarda-chuva. O papagaio e a raposa branca não deixam o comandante em apuros e correm em seu auxílio. A menina, usando um guarda-chuva, provoca um fumo venenoso e livra-se dos animais, rindo-se que os animais estúpidos só servem para comida. Chris diz ameaçadoramente que a verdade é que os leões não mostram toda a sua força, e é provavelmente por isso que Gwen o trata como um gatinho doente. A menina ri-se e diz que o leão é um gatinho comum e estúpido. O rei não pode tolerar tal atrevimento. Ouve-se o famoso rugido do leão, mas Gwen abre o seu guarda-chuva vermelho, que se revela ser um escudo impenetrável. Chris continua a rugir, enviando cada vez mais ondas sonoras em direção à rapariga. De repente, o guarda-chuva dobra-se bruscamente e fica preso no chão, ao lado do leão, que ficou em silêncio de surpresa. A escondida Gwen compreende que não consegue lidar sozinha com o leão. De repente, o guarda-chuva vermelho abre-se e sobe no ar, envolto em chamas vermelhas mágicas. Gwen usa a função de absorção e todos os amigos de Chris começam a ser sugados para debaixo do guarda-chuva. O guarda-chuva voa diretamente para o rei, mas a cobra intercepta-o e tenta destruí-lo. A magia do guarda-chuva vermelho fere a cobra, e de seguida, o urso dos Himalaias corre em seu socorro, usando o poder da natureza selvagem. Chris recorda que quando ele e os seus súbditos eram muito jovens, juraram proteger-se um ao outro. O rei fica furioso e exige a Gwen que deixe os amigos irem lutar com ele. De repente, o leão sente que a atmosfera mudou e é difícil para ele mover-se. O rei corre para o guarda-chuva e começa a rasgá-lo com os seus dentes poderosos. Mas a vilã explica que a base do guarda-chuva é feita de uma antiga árvore divina e não pode ser destruída. Léo fica alarmado ao saber que, se conseguir partir o guarda-chuva, nunca mais verá os seus companheiros. Gwen gaba-se de que o seu guarda-chuva é capaz de absorver qualquer ser vivo, não importa quem seja, transformando-se instantaneamente em pus e sangue. Se o Chris quer que a bruxa deixe os seus amigos irem, então deve ser um gato obediente e lamber-lhe os pés. O rei está simplesmente furioso com tal atrevimento. Está pronto para despedaçar a rapariga, mas primeiro precisa de ajudar os seus amigos. A menina estica descaradamente a perna em direção ao leão e percebe que, se este não se transformar em humano, sem mãos normais não conseguirá abrir o guarda-chuva. Cenas da infância passam diante dos olhos de Chris. Gwen apressa o leão. Se ele não se apressar, os seus amigos vão transformar-se em coágulos de sangue. O leão quase baixou a cabeça até a perna. De repente, alguém ao lado de Gwen agarra o seu guarda-chuva vermelho com força. Sentindo a energia, a rapariga apercebe-se que o rei dos animais a enganou durante todo este tempo. O seu avatar estava sentado à sua frente. Anna e Wendy voam imediatamente para junto de Chris, gritando que estão de volta. O rei pega num guarda-chuva e diz que, se acredita nas palavras da bruxa, é preciso abrir o guarda-chuva e os seus amigos voltarão. A menina, horrorizada, estende-lhe a mão e grita para o leão parar e não fazer aquilo. O rei começa a abrir o guarda-chuva e o corpo da menina treme de dor. A meio do caminho, o guarda-chuva fica preso e Chris começa a puxá-lo com força, sem perceber o que está preso nele. Os olhos de Gwen reviram-se de dor insuportável e ela implora ao leão para parar. Ouve-se um aplauso e o rei abre com força o seu guarda-chuva vermelho por completo. A menina grita de dor insuportável. Ela e o guarda-chuva estão ligados por uma estranha ligação mágica. Os amigos de Chris caem do guarda-chuva aberto para o chão e ele respira fundo de alívio. Wendy, depois de verificar o estado dos animais, relata que não há nada de grave com eles, apenas perderam os sentidos e em breve voltarão a si. Gwen admite que nunca encontrou inimigos tão fortes.
tornou-se um monstro há centenas de anos, e ninguém a derrotou tão facilmente. A rapariga foge rapidamente, gritando finalmente que ganhará forças e que o leão ainda se ajoelhará diante dela e admitirá a derrota. Chris e Anna decidem perseguir Gwen, temendo ainda mais problemas se ela decidir voltar. Deixando os seus amigos AOS cuidados de Wendy, o leão e o fantasma perseguem-nos. Os heróis perseguiram Gwen até a beira do precipício, mas antes do abismo, a feiticeira deu um salto brusco e voou no ar. Chris começa a correr e dá um salto gigante e poderoso, levantando-se do chão com as 4 patas. Voando alto com Anna às costas, Chris lembra-se subitamente que não tem função de voo e cai como uma pedra. Congelada no ar, Gwen estremece de tanto rir. Chris ativa instantaneamente a função do fluxo dourado de chamas e corre em direção à vilã. Uma enorme silhueta de fogo tenta agarrar Gwen, queimando-a com a sua chama. A menina compreende que o leão tem muitos truques e não adianta ficar aqui enquanto ela ainda é viva. Momentos depois, não sobrou uma única lágrima da menina. Apenas se ouve ao longe que ela e o gato se voltarão a ver. Chris, chateado, diz a Anna que qualquer coisa pode estar escondida no guarda-chuva e não se sentirá seguro uma vez que Gwen conseguiu escapar. Anna perguntou-se se algum dia seria capaz de voar e se teria algum poder depois de estar no sarcófago. A menina recorda que ouvia constantemente uma voz no sarcófago, mas não se consegue lembrar das palavras. De repente, a menina lembra-se que recebeu o presente com a ajuda das criaturas que vivem no sarcófago. E o que ela ouviu não foram palavras, mas uma fórmula para uma nova vida. Assim que Anna se lembrou de tudo, começou a transformação do fantasma. A menina explica ao surpreendido Chris que se lembrou de tudo e agora pode transformar-se, e por isso pede ao rei que a mande em busca do demônio. Lev diz que o novo dom de Anna precisa de uma nutrição espiritual constante e, na sua opinião, a menina devia treinar mais. Chris diz que o demônio Gwen não é assim tão simples. Dá a Anna uma gota de sangue rodeada por um campo de força e promete que vai proteger a rapariga. Anna está determinada e garante ao rei que certamente aguentará tudo. Até altas horas da noite, o fantasma persegue o diabo pelo céu, acima da montanha do leão. Tendo alcançado Gwen mais uma vez, Anna usa o punhal do leão para atacar o guarda-chuva, que é usado no lugar do escudo. O demônio vermelho pergunta-se como é que o pequeno fantasma conseguiu danificar o seu guarda-chuva. Anna responde alegremente que este punhal lhe foi oferecido por Sua Majestade, pelo que o guarda-chuva da vilã é absolutamente inútil. Gwen, sem hesitação, liga a função de absorção e Anna é instantaneamente sugada para dentro do guarda-chuva. Tendo caído no tempo e no espaço, a menina bate na parede com toda a força. Acontece que uma cidade antiga sem fim está trancada dentro do guarda-chuva, onde Anna foi parar. De repente, a rapariga apercebe-se de como uma estranha névoa se aproxima dela por todos os lados, o que tem um efeito corrosivo e corrói a sua aura. Anna compreende que quanto mais tempo permanecer nesta cidade, menos hipóteses terá de sair daqui com vida. De repente, num dos portais, o fantasma repara numa pilha sangrenta de monstros e vítimas. A rapariga corre ainda mais depressa, pensando que tem de sair daqui imediatamente. Depois de correr o suficiente, Anna depara-se novamente com um monte de monstros e não percebe por que é que acabou aqui novamente. A rapariga tem a ideia de que os locais mais perigosos são na verdade os mais seguros e corre para o meio do nevoeiro. Mas depois de voar através do nevoeiro, Anna bate novamente na parede. Olhando em redor, o fantasma vê que a gravidade mudou, o céu tornou-se terra e a terra tornou-se céu. Ao reparar na silhueta de Gwen, a rapariga percebe que o vilão tem total controle sobre tudo o que acontece na cidade. Anna recorda que da última vez todos conseguiram regressar apenas depois de Sua Majestade ter aberto o guarda-chuva. Sucumbindo ao desespero, a menina percebe que falhou novamente com o seu rei. Mas de repente lembra-se da gota de sangue que ele lhe deu. Anna engole uma gota de sangue, e de repente o seu pequeno punhal mágico transforma-se numa enorme espada dotada de poderes mágicos. O fantasma compreende que não pode desistir pelo bem do rei. Pega na espada e desembainha-a pela parede com todas as suas forças. Uma fenda profunda aparece na parede e ouvem-se gritos que indicam claramente dor. E então Anna percebe que todas as manifestações de Gwen são apenas uma ilusão, e o seu corpo real é aquele mesmo guarda-chuva vermelho. O fantasma reúne todo o seu poder espiritual e pode não vencer esta batalha, mas ajudará Sua Majestade a livrar-se do lixo. Depois de sintonizar, Anna ativa a função da técnica mortal secreta. Usando um ataque de cima, a rapariga começa a partir a parede com toda a força. Gwen estremece de dor,
Estranhamente, o fantasma simplesmente ignora a corrosão e continua a atacá-la. Ana, mais parecida com o diabo, percebe que o seu plano está a resultar porque a névoa começou a dissipar-se. Gwen sofre cada vez mais. Mas ao perceber que o leão ainda a persegue, sabe que não pode desistir e parar agora. A vilã, tendo ativado a coagulação do sangue, convoca guerreiros sangrentos que se colocam como uma parede em frente a Ana. Ana, indignada, pensa que estes guerreiros são as almas daqueles que foram engolidos pela bruxa, e está a usá-los de forma vil. A rapariga não tem escolha, e começa a destruir os guerreiros um a um com entusiasmo. Na Lion Mountain, Chris sente que o desenvolvimento do fantasma é demasiado superficial para o legado do presente que recebeu. Se Ana não conseguir controlar o poder, as consequências serão muito graves. Bastaram apenas alguns minutos para que o fantasma se livrasse dos guerreiros e destruísse tudo à sua volta. A força começa a mudar Ana, brilhando com os olhos ensanguentados. Compreende que não tem sangue suficiente, quer matar mais. Observando o que se passa, Gwen percebe que a força dos demônios não é suficiente para enfrentar o fantasma. O mais sensato a fazer seria recuar. As pessoas olham em frente e percebem que finalmente alcançaram a Montanha do Leão. Um grupo de cientistas levanta-se e argumenta que o governo retirou todos os seus projetos. O líder da equipa, Bing, diz que a segunda onda de recuperação começou e agora é a altura de aproveitar os recursos. O funcionário do Bing teme descobrir a sua expedição, mas o seu projeto foi transferido para outra empresa. De repente, os cientistas reparam numa estranha silhueta brilhante à frente. Na clareira está o fantasma de Ana, que Gwen libertou da sua estranha cidade e transportou para o sopé da Montanha do Leão. Bing decide que tem uma concorrente de outra empresa e precisa de a destruir o mais rapidamente possível. O cientista salta e ataca Ana, que está imóvel, usando um soco de gelo. Assim que um homem estende a mão através do campo de força, a rapariga corta-lhe a mão com um golpe rápido como um raio. Não esperando tal agressão da menina fantasma, Bing grita de dor e horror. Os seus capangas, querendo vingar o chefe e mostrar quem manda, pegam nas suas armas e atacam a rapariga. Um momento depois, Ana está diante dos cadáveres e admira o maravilhoso cheiro do sangue. Chris aparece e tenta impedir Ana, e grita que ela não conseguirá voltar à aparência anterior se beber sangue humano. Mas a menina não é igual a ela. É completamente obcecada pelo poder e não ouve o leão. Chris não vê outra saída e emite um rugido de leão, espalhando uma poderosa onda sonora. De repente, Ana parece dividir-se em duas, uma entidade que tenta não se separar da outra. No final, a menina cai exausta de lado perante o leão que se aproxima. Chris, olhando para a rapariga, pensa que não queria tais testes para ela, mas ela conseguirá, sem dúvida, proteger-se quando se tornar mais forte. Examinando os cadáveres dos cientistas, o rei apercebe-se com preocupação que cada vez mais pessoas aparecem na Montanha dos Leões. Ana, que recuperou o juízo, pede perdão ao rei por o ter desiludido mais uma vez, mas aquela bruxa era demasiado forte. Lev garante ao fantasma que está tudo bem, embora a vilã tenha escapado. De repente, Chris recebe uma mensagem a dizer que tem algo preso entre os dentes. O leão limpa a boca com as garras e vê que um pedaço de guarda-chuva vermelho, um fragmento de brocado mágico, está preso na sua boca. Chris questiona-se se esta peça pode ser usada para encontrar Gwen, embora ela se esconda bem e não seja fácil de encontrar. Tendo convocado uma tocha de fogo, o leão vê que o tecido é restaurado infinitamente, o que significa que, mesmo longe do guarda-chuva, a feiticeira mantém o contato com ele. Na manhã seguinte, os animais olham com interesse para as duas meninas e agradecem a Sua Majestade a comida que enviou. Miss Love e Erica gritam com raiva para que os vis-animais os deixem e não são comida. Chris conta a Erica que todo o grupo de cientistas de que ela fazia parte morreu, morto por um demônio com guarda-chuva. Ao ver as lágrimas de Erica, o leão baixinho diz que não podia fazer nada. Quando chegou ao local, o homicida já tinha desaparecido. O rei, mostrando Ana, diz que de todo o grupo apenas uma rapariga está viva e pergunta se Erica a reconhece. De repente, Erica atira-se para o pescoço de Ana e grita que está muito feliz por estar viva. A perplexa Ana compreende que a menina, graças ao papagaio, está sob hipnose de acordo com o plano de Chris. A placa admite que ela não tenha certeza sobre o plano do leão, mas se Sua Majestade quer que ela se infiltre na corporação disfarçada, então está na altura de ele e Erica descerem da montanha. A SRA. Love está chateada porque as duas meninas foram simplesmente libertadas, enquanto ela ainda está mantida refém.
Chris explica que ela deve ficar e ajudá-lo nos seus treinos, e ordena-lhe que leve a rapariga para a gruta. O rei manda as meninas levarem consigo os frutos da árvore dourada. O leão explica que todos os animais terão a sua parte porque precisam de fazer todos os esforços para expandir o território da Montanha do Leão. Toda a Montanha do Leão foi mobilizada para a operação de expansão. A sua equipa era invencível. Rapidamente destruíram todos os monstros da área. Os animais não só expandiram o seu território, como também recrutaram muitos novos subordinados, graças a AOS, quais Chris se tornou mais forte. Em poucos dias, a Montanha do Leão aumentou dezenas de quilômetros. Graças à conclusão da missão, o rei recebe vários prêmios. Entretanto, Anna infiltrou-se na corporação como espiã do grupo de construção e engenharia. A 60 quilômetros da Montanha do Leão, na Cordilheira Baihu, está um tigre branco da montanha com os seus lacaios. A tartaruga percebe que a Montanha do Leão tem estado muito ativa ultimamente, e as suas fronteiras quase atingiram o cume. White Tiger diz calmamente que devem aproveitar a segunda etapa de restauração energética, mas não podem vir de mãos a abanar. Chris olha para as estatísticas com prazer. Agora pode dominar totalmente as habilidades de recolher QI e repelir a montanha, e também tem um fragmento de Yang. De repente chega uma notificação de que um dos territórios foi perdido. Chris da montanha grita para o urso sobre a perda de território e ordena uma investigação imediata. Lev não percebe o que se está a passar. Não houve problemas nesse território. Talvez o sistema tenha falhado. O rei admite que pode ter falhado alguma coisa e decide inspecionar ele próprio o território. As mensagens sobre a perda de território surgem umas atrás das outras. Chris entende que muito provavelmente se trata de algum tipo de manobra de diversão. Ativando a consciência do demônio, o rei penetra no subsolo e vê milhares de ratos terrestres. O rei aproveita a resistência da montanha e o tremor da terra. Surge uma enorme fenda no chão. Olhando para a fenda cada vez maior, os animais não veem milhares, mas milhões de ratos. A cobra verde diz que antes não havia aqui tantos ratos. São o deleite favorito do seu clã e, portanto, tem como alvo a sua aura. De repente, os ratos unem-se num fluxo organizado e correm para atacar a companhia de animais. As bestas ativam todas as suas funções, o poder selvagem, as flechas emplumadas do universo, e a cobra está simplesmente a tentar comer o maior número de ratos possível. De repente, os ratos são puxados para um estranho remoinho, formando uma grande torre. Momentos depois, o rei rato surge em plena forma diante dos animais. Uma enorme fera destrói tudo à sua passagem, e o leão ordena AOS animais que fujam. Virando-se, Chris solta um rugido de leão, libertando um poderoso feixe de luz. O feixe perfura instantaneamente o corpo do rei rato mesmo no meio. O tigre branco da montanha, que observa os acontecimentos com um sorriso, percebe que o leão tem um forte poder destrutivo. Mas isso não é suficiente. O rei rato derrotado desintegra-se em milhões de ratos comuns. Os ratos correm para o subsolo a grande velocidade através da fenda criada pelo rei leão. Chris observa que os próprios ratos são fracos, mas prosperam em número, e seria ótimo se fossem atingidos por um terremoto. O tigre comenta ironicamente que os ratos da montanha vivem sob toda a terra da rocha. E por que é que o leão simplesmente não levanta a Montanha do Leão? Chris aciona a função de levedura da terra na esperança de matar os ratos desta forma. Mas, a dada altura, o leão percebe que os ratos penetraram demasiado fundo e a sua tentativa não terá sucesso. De repente, todos os animais se reúnem e, sem hesitação, correm para atacar o seu rei e a sua casa. A cobra percebe que o seu clã conhece os ratos da montanha melhor do que ninguém. São animais sociais. Unem-se conscientemente apenas para algum propósito. Indo mais fundo, o réptil diz que, ao caçar ratos, estes fogem e só conseguem unir-se numa formação. Os ratos só se podem unir para se tornarem o rei dos ratos. O urso percebe que Chris já matou o rei, mas a cobra diz que aquele rei rato era apenas uma coleção de ratos, e ela fala sobre o chefe deles. Só exterminando o rei rato conseguirão vencer. De repente, a cobra repara num rato enorme e, com uma dentada venenosa, avança sobre o rato. Percebendo que o comportamento dos outros ratos não se alterou, a cobra percebe que não era o rei dos ratos, mas apenas um indivíduo de grande porte. O tatu observa que se o chefe rato se quiser esconder, não se mostrará tão facilmente. De repente, os ratos penetram ainda mais fundo no solo e começam a roer freneticamente o que é mais importante. Chris está furioso. Os ratos alcançaram os meridianos
e é apenas uma questão de tempo até que os danifiquem de forma irreversível. Bear diz a Miss Love que Lion Rock foi tomado por ratos e que o governante quer que ela encontre o rei dos ratos. O leão explica à rapariga perplexa que ela precisa de ajudar a encontrar o rei dos ratos e, de seguida, ativar a luxúria bestial de Chris. Miss Love lembra-se bem de como acabou a luxúria do leão da última vez e não quer repetir. Chris grita que não tem tempo para explicar. Vai conseguir controlar completamente os seus instintos. A rapariga obedece ao rei, mas sente-se muito estranha ao ver Chris em forma de leão. O fogo engole a besta, ela sente uma energia incrível, mas desta vez ele tem mesmo tudo sob controle. Chris ativa a função do fogo divino, usa os seus meridianos subterrâneos para olhar o mais profundamente possível. O rei vê agora todos os ratos e pensa que agora tem força suficiente para os queimar a todos. Observando as ações do seu adversário, o tigre da montanha percebe com um sorriso que relaxou cedo. Soltando um rugido, o tigre grita ameaçadoramente que o verdadeiro horror que os ratos da montanha trazem está apenas a começar. Chris, observando os ratos, percebe com raiva que eles continuam a morder as veias da terra. O rei não sabe o que fazer. Nem ele nem os seus súbditos conseguem penetrar tão fundo como os ratos. O leão tem medo de não conseguir proteger toda a montanha do leão. Chris reflete e percebe que só lhe resta uma opção. Leão utiliza a distribuição completa da função de autoridade demoníaca. Chris olha em redor com pena e percebe que por causa da função ligada magoou os seus amigos. De repente, uma cobra verde salta do chão. Felizmente conseguiu evitar ferimentos. Chris raciocina que procurar o Rei Rato é como procurar uma agulha num palheiro. Avançando, o leão pensa que inicialmente a sua tarefa era expandir o território e não resistir ao Rei Rato. Chris está confiante que após completar a tarefa do sistema, será capaz de dominar o retorno de 10.000 QI e o deslocamento de uma montanha. Com estas funções, será capaz de expulsar o inimigo. Correndo até a fronteira dos seus territórios, o rei diz à cobra que a chave de tudo é o tigre branco da montanha. O tigre, apercebendo-se que foi descoberto, grita que está a fazer uma contraluta ao adversário. Dois formidáveis rivais enfrentam-se. Uma batalha é inevitável. O tigre sente que o senhor da montanha do leão tem poderes sobrenaturais e é um excelente adversário. Chris sente a aura a mudar. Os desastres estão a recomeçar, o tigre da montanha está bem preparado. Uma batalha difícil está para vir. Os rivais correm para atacar e quase simultaneamente emitem rugidos que emitem uma poderosa onda sonora. Duas ondas mágicas colidem entre si, não menos poderosas. De repente, no local da colisão de energias, ouve-se uma poderosa explosão, cegando todos os que estão à volta. Os predadores, olhando uns para os outros, compreendem que cada um deles tem prestígio demoníaco. Ambos os rivais e os seus assistentes correm um em direção ao outro, com o único pensamento de matar o inimigo. O tigre salta primeiro e, furioso, desfere um poderoso golpe no seu adversário. O leão esquiva-se inesperadamente e responde atingindo o seu adversário com um Beastmaster Strike. O tigre voa de volta e questiona-se como é possível. Não esperava que o leão tivesse força suficiente para lhe resistir. A força do leão reside no facto de já ter sido humano, e esta é a segunda vez que a sua energia é restabelecida. O tigre não desiste. Depois de correr, ataca novamente o inimigo, e desta vez o golpe atinge o alvo. Chris fica furioso. Acontece que o seu adversário tem as mesmas habilidades que ele. Depois de dar um salto rápido como um raio, ativa o seu poder e atinge o tigre com um backhand. Os inimigos começam a atacar-se uns aos outros com uma velocidade tal que apenas relâmpagos mágicos cintilantes são visíveis. Chris, sem parar um segundo, pensa que é a primeira vez que encontra um adversário tão forte. O tigre branco compreende que é inútil atingir o adversário e ativa um golpe de 5 raios. Cobra Verde a observar a batalha. Ela compreende que não pode entrar nesta luta, mas deve de alguma forma ajudar o seu mestre. A cobra assume a forma de um dragão, enfurecida, pensando que alguém se atreveu a lutar contra o seu rei. Libertando o rugido mais poderoso do dragão, o réptil esconde o seu mestre dos olhos do adversário. A sua tartaruga de estimação vem em auxílio do seu tigre e ativa a função de captura. Uma cegonha ataca o dragão de cima e diz que se ela quer mesmo lutar, que os ataque primeiro com a tartaruga. O leão distrai-se com a cobra, mas o tigre não o larga, sorrindo e declarando que Chris não tem tempo para se preocupar com os outros. Correndo, o tigre liberta as suas garras afiadas e ataca o rei da montanha do leão diretamente na lateral.
Chris está furioso, desde o início da batalha que apenas ativou metade do seu poder. Mas agora é tempo de dar uma lição ao inimigo, sem lhe dar qualquer hipótese. Mas, de repente, o leão recebe uma mensagem do sistema a dizer que a sua força, velocidade e resistência estão bloqueadas. O tigre diz, trocista, que o leão está assustado, e enquanto esse medo estiver presente na sua alma, não poderá derrotar o tigre. Esta é a sua capacidade. Chris sente de repente o poder da pressão demoníaca. Não percebe o que se está a passar. Tudo se divide em dois diante dos seus olhos. O bullying é o escárnio dos fortes contra os fracos. Mas os fracos não nascem para obedecer a OS fortes. Enquanto a vítima sentir medo, mesmo que seja mais forte e maior, nada mudará. Esta é a lei da natureza. Usando o poder da pressão com cada vez mais força, o tigre furioso ordena que se sinta o poder do governante. Chris percebe que não pode usar as suas técnicas. Tudo por causa da alma do tigre. O leão está completamente sob a sua influência. Léo decide que o mais seguro para já é manter a distância. Mas o tigre não larga o inimigo. Tendo dado um salto poderoso, o adversário voa uma longa distância e encontra-se diante do leão atônito. Chris resiste com todas as suas forças. Repele ataques intermináveis e ataca-se a si próprio. Ao receber mensagens do sistema, o rei fica surpreendido ao ver que os atributos, embora bloqueados, continuam a aumentar. Neste momento, o dragão continua a lutar com os assistentes do tigre. Mas de repente sente frio e um estranho peso no corpo, que a impede de se mexer. Mas não vai desistir. O dragão voa no ar. E a tartaruga percebe que isso já está para além das suas capacidades. Mas no ar uma cegonha rápida começa a atacar o dragão. O dragão ordena-lhe que saia do caminho. Mas a cegonha, com o seu bico afiado, trespassa com toda a força o corpo do dragão e voa através dele. Provocando, a cegonha revela que a tartaruga é a proteção do tigre branco, e o dragão já caiu sob a influência da técnica da água escura, que dissipa a energia. O dragão percebe que lhe resta apenas um trunfo e convoca uma tempestade de dragões. A tartaruga vê que as nuvens de tempestade se estão a acumular no céu, e decide que o dragão se quer esconder assim. Distraída pela tempestade, a tartaruga não se apercebe do dragão. Caso contrário, enrola-se no corpo do rival, privando-o da capacidade de se mover. O dragão crava os dentes na carapaça, mas a tartaruga compreende a inutilidade disso, pois a sua carapaça absorve todos os ataques. Mas o dragão nem pensou em tentar morder a carapaça. Com um movimento brusco, ela derruba a tartaruga, privando-a da oportunidade de se levantar. A tartaruga não se consegue virar, e percebe então que a névoa que a envolve é venenosa, ao ouvir que a tartaruga está a ser atacada. Mas sem ver o que se passa por causa do nevoeiro, a cegonha desce a voar a toda a velocidade, com o intuito de atacar o dragão. A cegonha não ouve os gritos desesperados da tartaruga de que o dragão não está no nevoeiro e perfura o pescoço do seu companheiro de armas com todas as suas forças. A neblina dissipa-se e a cegonha percebe com horror que com o seu ataque decapitou a tartaruga. O dragão que se aproxima lança imediatamente um ataque, e pensando que até uma lança se partirá sem proteção, ataca a ave. Chris precisa de pensar e ativa um vácuo dourado à sua volta, que reflete todos os ataques do tigre. O tigre furioso morde e arranha a bola dourada, fica perplexo, pois enquanto os animais estão sob a sua pressão, não conseguem resistir. De repente, Chris vira-se para o seu adversário e pergunta-lhe calmamente se ele tem realmente o mesmo sistema. O tigre não percebe do que estamos a falar. Não consegue acreditar que não consegue partir o leão. Determinada a usar todo o seu potencial, a besta da montanha invoca uma forte tempestade. Todo o pelo de Chris fica eletrificado e fica de pé. Com um grito de morte, o tigre ativa o trovão dos céus ocidentais e desfere um terrível golpe direto no adversário. Ao ouvir o rugido do leão, o tigre grita de raiva que o seu rival deve desaparecer. No local do golpe infernal onde estava o leão, formou-se uma cratera gigante no solo. Ao reparar na bola dourada flutuante, o tigre pensa confuso que pela força do impacto e pela força da temperatura, o escudo deveria ter rachado. A bola ganha subitamente velocidade e voa no ar com um assobio. Junto à bola aparece um leão, que durante esse tempo conseguiu transformar-se. O tigre fica perplexo sobre como é que o leão conseguiu permanecer ileso e que tipo de bola dourada é. Chris recebe uma mensagem sobre a recessão de uma pílula demoníaca e tem agora acesso a uma tempestade de nível 1. Nuvens ameaçadoras reúnem-se acima da cabeça do leão. Ao ver o relâmpago a voar, o rei decide aproveitar o movimento da montanha
e criar uma barreira para permitir a passagem da eletricidade para o solo. Recebendo uma oferta do sistema para utilizar a pílula, Chris compreende que o próprio sistema a criou e tem hipóteses de sobreviver a esta tempestade. Tendo recebido um poderoso raio, o leão diz ao tigre que, ao fazê-lo, o seu adversário apenas encheu a sua pílula demoníaca. Mas o inimigo não desiste. O tigre bate as asas e voa em direção ao rei com vontade de o matar. O tigre ataca com toda a força diretamente na mandíbula do leão autoconfiante, que não esperava um golpe tão direto. Chris bate no chão com toda a força e abana a cabeça durante muito tempo, tentando recuperar o juízo. Leo vê que, apesar de ter conseguido usar a pílula, todos os seus indicadores permaneceram bloqueados. O rei recorda as palavras da tartaruga de que, enquanto houver um mínimo de medo diante do tigre, o inimigo não será capaz de o derrotar. As mesmas capacidades são inerentes a Miss Love. Não importa se a pessoa que está à sua frente é uma pessoa ou um animal. Se o indivíduo for homem, tornar-se-á seu escravo. Percebendo que o efeito da pílula terminou, o tigre lança um estrondoso rugido de luz sobre o seu adversário. Mas o leão usa a proteção como uma jaula de Faraday e suporta facilmente o ataque. Chris percebe que o poder do trovão já não o afeta, e apesar das suas capacidades de supressão, o tigre já não o consegue controlar. O leão liberta uma videira dourada expandida, que entrelaça instantaneamente o seu adversário. O predador da montanha não esperava tanto tal ataque que no primeiro momento nem resistiu. A videira, ardendo com chamas infernais, acorrenta o tigre cada vez com mais força, privando-o até da mais pequena oportunidade de se mover. De repente, ao longe, o tigre apercebe-se do rei rato e chama o seu súbdito. No mesmo instante, surgem hordas de ratos, salpicando o chão com um tapete vivo e contínuo. O leão fica furioso, invocando a magia do fogo, decide que está na altura de acabar com esta batalha. O tigre sorri contente. A montanha do leão está diretamente ligada ao seu rei, e se for danificada, o leão também sofre. O predador ordena ao rei rato que comece a roer a montanha do leão. De repente, o rei rato aproxima-se de Chris e pergunta-lhe surpreendido se é ele. O leão recorda que há muitos anos, uma cobra verde começou a caçar um ratinho. Depois de levar o roedor para a gruta de Chris, a cobra começou a vasculhar lá em busca de presas. O leão foi o primeiro a apanhar o ratinho. A cobra disse que se assim fosse, então a presa pertencia sem dúvida ao governante. Mas o rei diz que, sob a influência da energia, o rato sofreu mutações como os outros animais e não quer comer uma criatura com sabedoria espiritual. O ratinho agradece freneticamente ao seu dono e promete que chegará o dia em que poderá pagar na totalidade. E agora, à frente de Chris, está o mesmo ratinho que se tornou o rei dos ratos. O leão observa cuidadosamente que o rei rato está agora sob a influência do tigre branco. Mas o pequeno roedor declara corajosamente que chegou o momento em que poderá pagar a sua dívida para com sua majestade. O roedor pressiona os dedos na cabeça e convoca mentalmente os seus companheiros para que se tornem mais ativos e regressem ao seu território. O tigre da montanha está furioso, como se algum roedor patético tivesse decidido traí-lo e passar para o lado do inimigo. A força gigante do tigre começa a pressionar o rato. O nariz do roedor sangra de tensão, mas este não desiste. O tigre diz com segurança que o roedor já está sob a sua influência e não será capaz de lhe resistir, pelo que a única coisa que o rato pode fazer é obedecer às ordens do tigre. Chris afirma que o verdadeiro governante é aquele que se preocupa com o seu povo, é o portador da sua vontade, e o tigre nunca se tornará um. O leão diz ameaçadoramente que, em vez de confiar nas ameaças e na violência, o tigre devia tentar algo melhor. O rei da montanha do leão utiliza o poder demoníaco com a função de purificação, não deixando qualquer hipótese ao adversário. Mas a besta da montanha não desiste. Usa o mesmo poder, mas com uma função de supressão. Invocando todo o seu poder e força, os rivais enfrentam-se com todas as suas forças. O pequeno rei rato está a fazer o seu melhor para resistir à pressão, porque se perder os sentidos, os ratos continuarão a atacar a montanha dos leões. De repente, o tigre branco, tendo perdido a influência sobre outro dos seus súbditos, cai exausto no chão. Chris recebe mensagens sobre como derrotar o tigre e conquistar um novo território. O rei rato, tendo se livrado da opressão, ativa o chamamento do rato, a função de recordação. Na montanha do leão, um urso e um papagaio observam surpreendidos os ratos a deixarem as entranhas da terra e a espalharem-se em diferentes direções. O leão e o rato, completamente exaustos,
Afastam-se lentamente, quando de repente se ouve a voz de um tigre atrás deles. O tigre aproxima-se lentamente dos heróis, baixando a cabeça. Chris vira-se horrorizado. O adversário está mesmo vivo. O leão já não tem forças para atacar. O predador diz que deve inclinar a cabeça perante o seu mestre. A partir de agora, o leão será o rei e o tigre a sua rainha. O leão e o rato ficam completamente surpreendidos se o tigre branco da montanha era realmente uma tigresa. Tigresa pergunta a Chris se o lugar da rainha ao seu lado ainda está ocupado. O rei está completamente desmoralizado, mas definitivamente não vai constituir família no corpo de um leão. À entrada das ruínas do guarda-chuva vermelho, reúnem-se pessoas que chegaram de carro e de helicóptero. Ana e Erika fazem parte de uma equipe de investigação enviada para as ruínas. Um grande grupo de investigação entra na gruta. As raparigas, esperando perigo a qualquer momento, mantêm as armas preparadas. Tony entrega a sua arma a Ana e diz que os tempos mudaram e precisas de escolher a tua arma com sabedoria. O grupo aproxima-se de alguma pedra estranha a bloquear a passagem. Um dos rapazes diz que, segundo o radar, deve haver um grande espaço atrás da pedra. De repente, uma estranha pedra começa a girar a uma velocidade vertiginosa. Tony, confiando com confiança na sua força, apoia as mãos na pedra e tenta movê-la do lugar. Para aumentar muitas vezes a sua força, o tipo transforma-se num feroz javali. A fera começa a apertar a pedra com toda a força e, a dada altura, esta parte-se. Ouve-se um estrondo. A pedra rompe-se ao meio e dela cai uma enorme larva de algum escaravelho. Ao mesmo tempo, grandes morcegos voam para fora da passagem aberta e atacam Tony. Erika, usando balas de aura, começa a disparar sobre os morcegos. O javali exala de alívio e ingenuamente pensa que a rapariga o salvou apenas por simpatia pessoal. O grupo avança e uma grande gruta com um enorme castelo de geishas abre-se diante dos seus olhos. As geishas começam a olhar das salas do palácio e gritam alegremente que têm convidados. Olhando para uma das meninas, Ana julga ter visto um rosto familiar. Os olhos de Tony brilham com uma chama estranha e corre em direção às raparigas. O líder do grupo impede-o e diz-lhe para ter cuidado. Mas o javali está claramente sob a influência de algum tipo de feitiço. Corre em direção a uma das geishas, sem se aperceber de nada em redor. A certa altura, outras geishas rodeiam os homens e começam a atraí-los para o castelo. De repente, uma névoa estranha surge em redor de Tony, penetrando-lhe o nariz e a boca. Ficando sóbrio instantaneamente, Tony olha para os olhos diabólicos da geisha e percebe que ela lhe está a sugar a energia yin. O javali vai perdendo gradualmente o aspecto de animal e grita para o comandante, pedindo ajuda. As geishas, tendo deixado de fingir ser raparigas apaixonadas, atacam os homens com névoa venenosa. O comandante do grupo, que não sucumbiu ao feitiço, corre em defesa dos homens, mas uma das raparigas tenta detê-lo. O comandante brilha com poder mágico, empurra a rapariga e grita que os seus espíritos não o conseguem derrotar. A geisha sabe que mesmo os homens mais persistentes não resistem ao seus encantos e continuam a seduzir. O comandante começa a tremer, o sangue corre e ele percebe que se está a aguentar com todas as suas forças. Ana acha que tudo isto está a acontecer não muito longe da Montanha do Leão. Por isso, precisa de informar urgentemente o governante. A menina começa a assumir a forma de um fantasma na esperança de fugir. Mas depois, uma das geishas agarra-lhe a mão. Ana vira-se surpreendida e percebe que a geisha está a absorver o seu espírito. A menina olha atentamente para Ana e diz que desde que ela chegou não há volta a dar. Entretanto, na Montanha do Leão, a tigresa decidiu seriamente acasalar com o leão e sonha que a sua descendência será a mais forte de todas. Chris não sabe como evitar a situação embaraçosa e dá a desculpa de que primeiro tem de lidar com a turbulência atual. De repente, uma das velas acesas muda de aspecto e relata de forma alarmante que as coisas estão mal. A chama transforma-se em Wendy, que relata que o coração de Ana, que segura nas mãos, está a desaparecer gradualmente. Chris acende o fogo sagrado para ver por si mesmo o que acontece ao seu fantasma. No incêndio, o rei vê como duas raparigas do grupo penetram nas ruínas antigas. Depois tudo desaparece. O rei decide resolver tudo pessoalmente. Gastando um fragmento de Yin, Chris reencarna mais uma vez, tendo alterado a sua aparência de forma bastante significativa. Tigresa compreende que enquanto os tigres brancos se transformam em bestas divinas, Chris transforma-se gradualmente em humano. Tigresa só quer que o rei fique obcecado, e parece-lhe que só há uma forma de conseguir o que quer. A geisha segura Ana firmemente pela mão e voa rapidamente em direção ao castelo. No caminho,
Erika consegue agarrar a mão do fantasma e agora a geisha já carrega os dois. Ao aterrar em frente ao castelo, as meninas ouvem uma voz vinda de uma das varandas a cumprimentá-las. Ana olha para a rapariga lá em cima e finalmente percebe que esta é Red Gwen. A vilã também reconhece Ana e grita de raiva que raio a miúda está aqui a fazer. Sem hesitar, Ana assume uma forma diabólica e, tendo aumentado o punhal até o tamanho de uma espada, corre imediatamente para o ataque. O ódio das raparigas uma pela outra é tão forte que um raio começa a brilhar entre elas. Ana ameaça que agora se vai vingar do vilão por tudo, mas Gwen fica surpreendida com o seu atrevimento. Um fantasma invadiu a sua casa e está a ameaçá-la. Erika percebe que os seus olhos simplesmente não têm tempo para acompanhar os movimentos rápidos das duas raparigas, por isso vê apenas flashes de luz brilhantes. A outra geisha, horrorizada, exige parar a luta. De repente, Ana e Gwen congelam quando se ouve um grito sob o arco da gruta, exigindo que a batalha seja interrompida. As portas abrem-se e Beth, a chefe do pavilhão de geishas nas ruínas antigas, aparece no limiar. Ana sente uma energia demoníaca tão poderosa da sua amante que até tem dificuldade em respirar. Há claramente algo de errado com Madame Beth. Ela é cultivada há 1000 anos. Percebendo que numa luta com Beth Ana ficará sem alma, ajoelha-se abruptamente, pede perdão pelos ultrajes e pede para a deixar ir a ela e a Erika. Madame Beth ri-se. As meninas são tão pequenas que nem aprenderam a falar corretamente. A patroa diz que vai deixar as meninas ir, mas só se elas a ajudarem a sair daqui também. Beth diz que a sua alma está ligada a este lugar e que as capacidades de Ana podem ajudá-la a encontrar a liberdade. A patroa convida as meninas a entrar. Ana e Gwen claramente têm dificuldade em suportar a presença uma da outra. Beth conta que era uma jovem herdeira de uma família rica, mas a sua família participou na revolta e perdeu tudo. A menina foi vendida a este bordel. Logo na primeira noite da sua estadia no bordel, a jovem encontrou um cliente. No fundo, Beth era demasiado inocente para tal lugar e estava pronta para se suicidar. E ela nunca esperou que fosse neste lugar e nesta noite que se pudesse apaixonar à primeira vista. O rapaz também era de boa família, estava com pressa para fazer exames na cidade, mas os amigos levaram-no a um bordel. Nessa noite, os jovens cantaram, falaram do passado e do presente e tocaram instrumentos musicais. O rapaz era inteligente, educado e tinha todas as qualidades de um verdadeiro cavalheiro. Antes que Beth tivesse tempo de recuperar o juízo, apaixonou-se perdida e completamente pelo jovem. O rapaz queria levar a rapariga com ele, mas o tempo estava a pressionar. Teve de correr para os exames. Como recordação, o jovem deixou um guarda-chuva celestial dourado, considerado uma relíquia na sua família, e nunca mais voltou. A menina continuou a atender clientes até que um dia tudo acabou em tragédia. E então Beth decide morrer porque é simplesmente impossível continuar assim. O sangue da rapariga encharcou completamente a zona, tornando-a vermelha brilhante, e Beth, tomada pela indignação, transformou-se em espíritos malignos. Ana pergunta com interesse o que aconteceu a seguir. Como é que Beth se tornou naquilo que é agora? Beth continua que depois o seu jovem voltou, tornou-se o líder dos civis e dos militares, recebeu o posto de general e veio atrás de Beth. Quando o tipo soube da morte da sua amada, num acesso de raiva matou toda a gente no pavilhão das geishas. E então o homem queimou um dos edifícios do antigo pavilhão. O homem chamou o monge para tentar invocar a alma da menina. O monge usou um livro especial para proteger o corpo de Beth, e para o proteger do apodrecimento, também trancou a sua alma nele. Desde então, o homem tem feito os possíveis para trazer a menina de volta à vida, mas ele próprio morreu, sem conseguir encontrar uma saída. Beth explica que posteriormente a sua energia foi restaurada, deixando o seu corpo transformado em fantasma, e depois em espírito ligado ao pavilhão. As almas das outras raparigas também ficam presas neste lugar. A patroa não pode sair daqui, por isso, de vez em quando, manda-a sugar almas para manter a sua. Ana diz que as almas se agarram a um lugar por causa de assuntos pendentes, e para ajudar Beth a sair do pavilhão, tem de encerrar os seus negócios. De repente, Ana pergunta se Beth quer voltar a ver aquele homem. O demônio responde com uma recusa categórica. A senhora diz calmamente que já passaram milhares de anos, e há muito tempo que não se interessa por homens. Beth diz que pode sair do castelo se livrar do livro, assim ficará livre. A senhora lembra que se Ana a ajudar a libertar-se, enviará o livro ao seu mestre, que lhe dará uma boa ajuda. Beth revela que Gwen também se tornou um demônio por causa do seu ressentimento de um certo ponto de vista. A rapariga,
outra parte da própria amante. Ana fica perplexa por Beth saber do crime de Gwen na Montanha do Leão, mas ainda assim pede ajuda ao fantasma. A senhora diz que, segundo Gwen, o leão e companhia expulsaram a menina da sua gruta, mas nem toda a Montanha do Leão pertence ao rei. As geishas estão aqui há vários milhares de anos. Aproximando-se do seu caixão, a senhora diz que é melhor simplesmente fazer muitos inimigos do que transformar uma batalha fútil num inferno. Ana e Erika olham para dentro do caixão e ficam surpreendidas ao perceber que nele jaz uma linda rapariga e parece estar apenas a dormir. Ana, sem qualquer hesitação, estende a mão para o livro, mas no mesmo instante este simplesmente desaparece. Beth diz com irritação que o livro não pode ser levado assim. Foi necessário usar os poderes. Este livro não só tranca a alma da senhora, como também protege o corpo, que está no fosso entre o Yin e o Yang. Ana admite que anteriormente usou os poderes que recebeu apenas em si, e não sabe se os pode usar em mais alguma coisa. Gwen de repente explode que o fantasma não disse isto antes, porque agora o livro vai desencadear um mecanismo de defesa. Beth diz que ninguém sabe que tipo de proteção é esta, porque durante milhares de anos ninguém se aproximou do seu corpo, e quem veio teve logo a alma sugada. De repente, as geishas que vieram juntamente com os heróis transformam-se numa espécie de entidade demoníaca. Emitindo gritos selvagens, os demônios correm para atacar as raparigas, protegendo o livro e o corpo da amante. Ana corre imediatamente para o ataque, espalhando os demônios em diferentes direções. Erika começa a disparar sobre os demônios, esperando que balas especiais os consigam deter. Uma das balas arranca metade da cabeça do demônio, mas a ex-geisha comenta com um sorriso que isso não a vai magoar. O demônio persegue Erika, está prestes a atacar, e a rapariga percebe que não tem qualquer hipótese de salvação. Mas de repente Gwen vem em auxílio de Erika e atira o demônio para o lado com o seu guarda-chuva vermelho. Gwen pergunta a Beth se pode deter os demônios, uma vez que são seus súbditos. Beth nota com pesar que as geishas são controladas por outra coisa, e não as consegue controlar para destruir os demônios. Precisa de aceder ao livro. Gwen grita com Ana que todos os problemas são por causa dela. Se a rapariga não tivesse estragado o guarda-chuva da geisha, já tinha tirado toda a gente daqui há muito tempo. Beth pede a Ana para tentar novamente, só que desta vez ela precisa de usar os seus poderes. Não há outra saída. Ana aproxima-se do caixão com confiança e pede a Gwen que a cubra para que os demônios não interfiram com ela. A rapariga aproxima-se resolutamente do livro, perguntando-se o que pode fazer para o destruir. Ana USA, a realidade desfocada e liberta o seu espírito. Passado um tempo, os olhos da menina brilham com uma luz mágica de fogo, e Ana percebe que encontrou uma saída.